O Bidal, Zé Maria Trindade, Diogo Schelp e Luciana Verdorim, direto de Brasília. Alexandre de Moraes determina que Bolsonaro preste o depoimento à Polícia Federal. Essa é a informação que nós temos. E aí existia expectativa, Bolsonaro vai depor ou não? Atenção, Zé e Diogo. Luciana, Bolsonaro vai depor hoje? Não, William, não vem aqui a Polícia Federal, não. A gente está na superintendência. Quem acabou de chegar foi o advogado-geral da União, Bruno Bianco. Mais cedo, o que a AGU tinha informado? Que encaminharia ao Supremo Tribunal Federal um recurso questionando essa determinação. O Zé Maria até cantou a pedra mais cedo. A alegação do governo é que da forma que foi colocada essa determinação para que o presidente prestasse depoimento, seria quase que uma condução coercitiva, que já foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Existe a possibilidade da AGU também, nesse recurso que se realmente foi encaminhado ao Supremo, pedir que o caso seja analisado pelo plenário, porque foi uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Em qual inquérito? Naquele inquérito que apura um suposto vazamento de investigações da Polícia Federal em torno de um suposto ataque hacker no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro divulgou essas informações nas redes sociais, depois fez uma live expondo toda a argumentação, toda a defesa que ele acha que as urnas eletrônicas não são seguras e apresentou essa documentação da Polícia Federal. O presidente Jair Bolsonaro, por meio da AGU, já tinha sinalizado que não tinha interesse em prestar esse depoimento e, inclusive, a Advocacia Geral da União pediu que o inquérito fosse arquivado. Dentro do Palácio do Planalto causou muita chateação, o presidente ficou muito irritado porque ele avalia que, mais uma vez, Alexandre de Moraes estaria extrapolando as suas atribuições. Dentro do governo, a avaliação é de que o presidente da República tem a prerrogativa, ele pode escolher data e horário para prestar depoimento e nunca ser convocado, e nunca ter um horário marcado, principalmente o horário divulgado anteriormente, e fazer com que um presidente seja levado à Polícia Federal para esse depoimento. Olha, são 2 horas em ponto. Atenção à rede de rádios da Jovem Pan News. Intervalo para vocês. A gente continua aqui na TV Jovem Pan, também pela Panflix e pelo YouTube. José Maria Trindade, o presidente Jair Bolsonaro resolveu bater de frente com Alexandre de Moraes ao não prestar o depoimento hoje? Ô, William, um presidente da República, eu estou acostumado a ver muito isso aqui. Ele tem que defender a instituição, a presidência da República. Eu vejo aqui, em alguns casos, de ocupantes de cargos públicos que são maiores do que os cargos que eles ocupam. E alguns muito menores e que apequenam a instituição que ele está na frente. Se o presidente Jair Bolsonaro fosse, numa condução coercitiva assim, depor de cabeça baixa na Polícia Federal, ele estaria diminuindo o tamanho da presidência da República e jogando fora votos importantes, mais de 50 milhões de votos, que ele recebeu do Brasil inteiro. E veja bem, eu acho, inclusive, impróprio, ninguém sabe o limite do Supremo, que o ministro do Supremo tenha tomado essa decisão, né? E aí joga o país, mais uma vez, numa instabilidade, porque ninguém sabe exatamente qual é o final disso e qual será a reação do ministro Alexandre de Moraes. O ministro tem que pensar 2 vezes antes de assinar, com a caneta tão poderosa assim, uma condução coercitiva, que seria do presidente da República. Nem estou falando do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que ele tem, o presidente Jair Bolsonaro, mais do que defender a sua honra, tem que defender a imagem da instituição, a imagem da presidência da República do Brasil. E é por aí. E não é uma institucionalidade, porque ele mandou o seu advogado falar lá aos delegados da Polícia Federal. Nunca se viu uma situação dessa, né, Will? Não, e aí, Diogo Schelp, nessa queda de braços, Alexandre de Moraes vai agora impor a sua vontade, porque ele determinou, ele chamou o presidente da República para prestar o depoimento, o presidente não foi. Aí sim seria uma condução coercitiva, né, William? Se o ministro Alexandre de Moraes determinasse que
o presidente Jair Bolsonaro fosse conduzido para dar o depoimento. Até agora, o que havia ocorrido foi que Alexandre de Moraes determinou a data e horário desse depoimento, já que o presidente da República não marcou a data. Então, é preciso lembrar o seguinte, essa história começou porque Alexandre de Moraes deu um prazo para que a presidência da República estabelecesse, sugerisse ali uma data e horário para que o presidente prestasse esse depoimento. Como isso não ocorreu, esse prazo estava expirando, o Alexandre de Moraes tomou essa decisão de ele próprio definir o horário e que isso ocorreria. Então, se o Alexandre de Moraes passasse a um segundo passo, de determinar o que eu acho inimaginável, eu já disse aqui que também considero isso inimaginável, fazer isso em relação à figura do presidente, e considerando também já a jurisprudência do STF tomada em 2018 em relação à condição coercitiva. Então, cria-se aí um imbróglio, uma situação, um impasse jurídico. Agora, acho bastante improvável que a gente veja uma cena como essa ocorrendo no Brasil hoje. Agora, só para aproveitar aqui uma expressão que o Zé Maria usou sobre apequenar o cargo, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro já apequenou o cargo com os atos dele como presidente e com a maneira como ele trata as instituições democráticas, inclusive o sistema de votação brasileiro, ao se valer de fake news para colocar em questão a inviolabilidade do sistema. Bom, e aí, vamos lá. Zé Maria Trindade, quando o presidente, ou melhor, quando o Alexandre de Moraes determina a hora, o dia, é coercitivo, ele está obrigando o presidente a prestar. Ele já está fazendo esse convite, já é uma obrigação por parte do presidente. Você acredita em qualquer tipo de reação em relação ao presidente da República? O Diogo tem razão formalmente, O termo formal, condução coercitiva, é o que juridicamente é depor debaixo de vara, Que é um policial ir lá buscar, pegar pelo braço, levar, se preciso for, conter e colocar em frente à autoridade para prestar depoimento. Essa aí é a condução coercitiva formal, como se faz. Agora, obrigar, como você disse, já é uma correção, O ministro do Supremo, imbuído na sua autoridade, em nome do judiciário, determinou que o ministro do Supremo, um juiz, ele não pede, ele não sugere, ele determina. Ele determinou que um ministro do Supremo determinou que o presidente da República Federativa do Brasil preste depoimento em tal local. O presidente da República tem a prerrogativa de determinar hora e local de depoimento, E na própria decisão, o ministro Alexandre de Moraes diz isso. Então, eu acho que não é uma condução coercitiva formal, Como aconteceu com Lula, que a Polícia Federal foi lá buscar o Lula, levar no aeroporto para prestar depoimento. Não é formal, mas é uma decisão, é uma coerção, marcando horário, data para prestar o depoimento a um presidente da República. Bom, e aí, Diogo Schelp, a gente está no ano eleitoral, Alexandre de Moraes tem um papel fundamental nesse ano. O Tribunal Superior Eleitoral já vem mostrando uma certa rivalidade com Jair Bolsonaro, muito em função da provocação em cima da urna eletrônica, muito em função justamente da fala do presidente naquela live onde ele questionava a segurança da urna eletrônica. Então o TSE pode atrapalhar a vida de Bolsonaro, porque nós já estamos vendo, por exemplo, a tentativa de acabar com o Telegram, de censurar os meios digitais, que é justamente onde ele é forte. Você acredita que o TSE vai atrapalhar a vida de Bolsonaro em 2022? Pode atrapalhar, sim, principalmente se Jair Bolsonaro tomar atitudes que o TSE considere incompatíveis em uma campanha eleitoral, Alexandre de Moraes vai ter uma posição importantíssima aí nessa eleição, a partir de meados deste ano. Então, já se vislumbra aí uma situação de embate, A gente já está vendo esse embate agora entre o presidente Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Vimos no ano passado também, lembrando que o presidente Jair Bolsonaro citou nominalmente Moraes naquele discurso de 7 de setembro, muito duro, em que ele disse que não respeitaria as decisões de Alexandre de Moraes, e Alexandre de Moraes não baixou o tom. A gente teve naquela situação aquela necessidade de o ex-presidente Michel Temer intervir para botar panos quentes ali nas tensões entre os poderes da República, e agora a gente sim, com mais esse episódio de enfrentamento entre os dois, a gente vislumbra que o ano possa ser muito quente nesse sentido, sim.
E aí, vamos lá, Zé Maria Trindade, o tribunal está impondo as regras para além do seu poder? Está além do seu poder e além também da realidade, está fora da realidade. Porque além do poder, essas plataformas são os novos veículos de comunicação, não há como negar, né? Assim como existe hoje a televisão, o rádio, o jornal, revista, existem essas plataformas que são veículos de comunicação. Ultimamente, algumas plataformas têm inclusive editado, ou seja, definido o que se publica e o que não se publica. Todos nós fomos enganados durante muito tempo, porque achávamos que as nossas publicações eram dirigidas a todos os nossos inscritos, todos os nossos amigos lá no Facebook, mas não. Existe uma tecnologia por trás disso. E o algoritmo é que escolhe, que define para quem vai cada mensagem. Ou seja, se trata de um veículo de comunicação e de uma forma muito mais elaborada, né? Então, eles têm que se responsabilizar pelo que é publicado, né? Essa é a primeira dúvida. Quer dizer, se eles editam, eles se responsabilizam pelo que publicam. Então, juridicamente, eles terão que se responsabilizar, como nós aqui na Jovem Pan, como as outras TVs, os outros rádios, se responsabilizam. Primeiro ponto, isso. E segundo, esse novo mundo da comunicação tem uma característica diferente. Eu converso com especialistas aqui que falam da necessidade e a tentativa no mundo inteiro de regulamentar esse novo mundo de comunicação. E é muito difícil. E especialistas dizem que é impossível. A Justiça Eleitoral está há 3 meses tentando falar com alguém responsável pelo Telegram aqui no Brasil. E não consegue. Sabe por quê? Porque não existe. Não há nada do Telegram aqui no Brasil. E aí, vai fazer o quê? O Supremo é o Supremo Tribunal Federal do mundo, é o Supremo Tribunal Federal Internacional, que vai lá onde o Telegram tem a sede, dizer, olha, você tem que fazer isso e fazer aquilo. E, por último, eu acho o seguinte, a verdade, eu considero, aprendi na minha vida, é avassaladora. Ela é total, ela chega e não dá espaço a mais nada. Ou seja, eu defendo a verdade, não gosto de mentiras e nem de fake news, que é o nome moderno de mentiras. Se o ministro está disposto a combater mentiras ou publicações enganosas, tinha que primeiro chamar os veículos de comunicação, que são os oficiais. Chamar o representante da Globo, o representante do... Falar, vem cá, e essa publicação aí no seu principal jornal da noite? Por quê? Então, tinha que ser assim. Se ele chamou os outros veículos e quer chamar o Telegram, que tal começar por esses veículos tradicionais que estão lotados de fake news e passam todos os dias isso na nossa cara?